Nkundi Kolele monofiotica cantese elencado. Pessoal, é um pouco atrasado, mas eu não tenho tempo de fazer vídeo enquanto eu não estou aqui no escritório. Ontem, pouco mais, mas exatamente pela última notícia que eu vi, 23 personalidades importantes na política africana foram impedidos de entrar no nosso país, Angola, né? Dentre eles, o não sei se eu digo o atual presidente, mas é o presidente que foi votado pelo povo de Moçambique, Venancio Mondlane, o ex-presidente Ian Khama, né? E o ex-presidente Andrés Pastrana de Colômbia e Ian Khama de Botsuana, Bafana Bafana, mais conhecido por nós, né? Como Bafana Bafana. Mas pessoal, é bem grave e bem interessante que nesse assunto eu posso implementar algo que eu penso com relação ao atraso e à desgovernação dos países africanos, ok? Fica nesse vídeo, dê o teu like, se inscreve no nosso canal, porque quando eu tiro esse meu fato aqui no Brasil diz interno, né? Quando eu tiro esse meu terno africano é porque eu vou falar em favor da África e já compartilha esse vídeo pro teu amigo, tá bom? Parentes ou familiar. Pessoal, é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu tenho uma ideia, essa é a minha opinião, tá? Eu tenho uma ideia de que o colono, de que aqueles a quem nos colonizaram, parece que eles nunca foram. Parece que o Ocidente, aquele pessoal que dizem que descobriram a África, mas ninguém descobriu nada, a África sempre existiu, né? Eles nunca deixaram de nos governar. O povo africano, na minha opinião, ainda continua sendo escravo, ok? Porque o mundo inteiro desdenha. O mundo inteiro, eu vou me permitir usar essa expressão, para mim não tem nada a ver com racismo, denigre a imagem do povo africano. O mundo inteiro está nem aí com a vida dos povos africanos. Exemplo, pessoal, é o seguinte, o que acontece? Está acontecendo uma guerra ali no leste do Congo, entre o Congo, o grande Congo, República Democrática do Congo, e a pequena Ruanda. Pessoal, tem algo que o mundo não diz, tem algo que a mídia não diz, tem algo que aqui no Brasil, infelizmente, eu não ouço. Eu ouço tanto entre guerra entre Ucrânia e Rússia. Eu ouço muito, eu ouço quase todos os dias em jornais, mas eu não ouço sobre a guerra do Congo e a Ruanda. Mas, Francisco, você precisava ouvir? Sim, porque se a gente for analisar a quantidade de mortes que estão a morrer em 100 dias lá no Congo, está em volta de 800 mil mortos em 100 dias. 100 dias, pouco mais de 3 meses. A guerra da Rússia com a Ucrânia, quase 3 anos. Um pouco mais de 1 milhão de mortes. Agora eu me pergunto, espera aí, se em 100 dias no Congo e na Ruanda já morreu quase 1 milhão de pessoas, em 3 anos na Rússia e Ucrânia morreram mais ou menos 1 milhão, 1 milhão e 200, por que que o mundo fala tanto da guerra da Ucrânia? Por que que a vida dos que estão morrendo na Ucrânia e a vida dos muitos que estão morrendo na África não se fala? Você já se fez essa pergunta? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Eu sou angolano, eu me recuso a ser de esquerda, até porque o MPLA, o governo que nos governa, é mais da linhagem de Stalin, stalinista, né? E eu me recuso a ser de esquerda. Eu sou de direita, porém eu sou uma pessoa de direita que eu acredito que a direita ou a extrema direita não é o certo, nem a extrema esquerda é o certo. Eu acho que tem um centro ali, um ponto de equilíbrio entre os dois, tá? Mas os de direita aqui no Brasil, quando o pessoal colocava aquela camiseta escrito Vidas Negras Importam, eles falavam, mas a vida de branco também importa. Como assim? Até a blusa é racista, Vidas Negras Importam. Mas, pessoal, não seria uma reivindicação? Eu sei que falaram sobre o Jorge, aquele americano que faleceu, mas trazendo para o assunto que eu estou a falar aqui hoje, sobre a guerra na República Democrática do Congo com a Ruanda. Morrendo tanta gente, não se fala no mundo. Não seria estranho?
Não seria uma forma da gente falar mesmo que vidas negras importam? É só uma ideia para vocês entenderem. Voltando para Angola, eu estou vendo muita gente atacando o João Lourenço. O João Lourenço e o MPLA fizeram isso, não deixaram entrar os ex-presidentes e o Venâncio Mondlane, que foi injustiçado em Moçambique. Pessoal de Moçambique, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para um dos teus amigos, manda no grupo do WhatsApp, fala, olha o que esse angolano que vive no Brasil está falando, tá bom? É muito importante isso. Eu não acho que o João Lourenço e o MPLA, não queria usar essa expressão, mas em Angola dizemos detidos, né? O pessoal está falando bastante retidos, então foram retidos. Eu acho que o MPLA não é. O MPLA está ali com a procuração, eu acho, o MPLA está ali com a procuração do Ocidente, parecendo que eles é que estão a fazer a política em Angola, mas do meu ponto de vista, a política sempre foi feita pelo Ocidente. O Ocidente, Portugal mesmo, sendo bem direto, nunca saiu da governação de Angola. Se vocês forem ver, os angolanos, eles acham que o país ideal para eles emigrarem é Portugal. Você vai falar com o angolano sobre Portugal, Brasil? No Brasil nós temos muito mais acolhimento, oportunidade, reconhecimento como humanos. Temos muito mais benesses no Brasil do que Portugal. Mas na cabeça do angolano, lá no colono, é o melhor país para ir. Na cabeça do angolano, Portugal é o melhor lugar para ir, porque ganha euro, porque não sei o quê, porque aquilo. Mas chega lá, estão no restaurante limpando o chão, estão lá no hospital cuidando de idosos, estão lá. Nunca, mesmo sendo formado, nunca estão em cargo de relacionado à sua formação, nunca estão recebendo o salário de acordo com a sua formação. Eu no Brasil, por exemplo, sou engenheiro, já trabalhei como engenheiro, ganhei o mesmo salário que o engenheiro brasileiro, ok? Eu sou empresário hoje, eu tenho a mesma disposição, a mesma oportunidade de participar em concurso, por exemplo, licitatórios, do que outra empresa brasileira, do que qualquer outra empresa brasileira. Somos tratados por igual no Brasil. Eu não vejo isso em Portugal. Tenho familiares, primos em Portugal, e eles sempre me falam muito mal de acordo aos tratamentos que os portugueses fazem com os angolanos. Vamos para a República Democrática do Congo. Acabamos de falar sobre a guerra. Quando o congolês vai emigrar, por mais que ele entre por Portugal, onde ele quer chegar? Para a França. Ele quer chegar para o colonizador. Na França está cheio de congolês. Na seleção francesa nem se fala. Muitos congoleses, até descendentes de angolanos, estão lá na seleção francesa. Por quê? Porque a França continua tendo o domínio pela República Democrática do Congo. E talvez é por isso que o país não desenvolve. Angola, no meu ponto de vista, continua tendo o domínio dos portugueses, por isso que não desenvolve. Por isso que o MPLA faz uma atrocidade dessa e a gente fica se perguntando, João Lourenço, você é o presidente da União Africana e o que está acontecendo? Parece que a gente não entende as coisas que acontecem na África, porque não são coisas idealizadas por nós. Nós nunca vamos entender, porque não são idealizadas por nós. Porque existe uma organização, existe uma potência por detrás desses governos africanos que eu citei aqui: Angola, Moçambique, Congo, Ruanda. Uma coisa estranha de Ruanda. Por exemplo, vamos falar um pouco sobre a Ruanda. Qual que é a história da Ruanda? A história da Ruanda é que existia dois polos, né, de tribos, Tutis e Hutus. Hutus eram a maioria, cerca de 80% da população, e 20% da população mais ou menos eram Tutis. E o que acontece? A Bélgica era mais alinhada aos Tutis, que eram a minoria. Numa revolução entre ruandeses, os Hutus eram maiores. Os Hutus foram os que proclamaram a independência da Ruanda. Os Hutus foram os vencedores reais na força do povo de Ruanda. Só que aí você se pergunta, hoje, quem governa Ruanda? Paul Kagame é Hutu ou Tutsi? É Tutsi. Paul Kagame é mais aliado à Bélgica. E ele que está até hoje, desde o ano 2000, E como que foi a recessão dos Hutus? Como foi que o presidente Hutus, Juvenal Habrimana, alguma coisa assim, Habrimana, como que foi a morte desse presidente? Foi numa queda de avião que até hoje, presidente da Ruanda, na época, 1994, até hoje não se sabe como que o ex-presidente Juvenal morreu.
até hoje. E na sequência, 6 anos depois, sobe quem para a presidência? Paul Kagame, que está até hoje, que está a combater os irmãos congoleses. Ou seja, vocês já acham que esse Paul Kagame não tem nenhuma força exterior da Bélgica, do Ocidente com ele? Sendo um país tão pequeno, ele está ceifando tantas vidas no Congo, mais de 1 milhão, quase 1 milhão de vidas ceifadas ali no leste do Congo. E a mídia internacional, em menos de 100 dias, cerca de 800 para 900 mil congoleses foram, né? Não pode falar o nome aqui, senão o YouTube censura. Mas não é estranho um país tão pequeno fazer o que está fazendo para o Congo? Por isso, essas retenções que estão acontecendo em Angola é um momento da gente pensar: será que estamos a falar só sobre João Lourenço? Será que estamos a falar só sobre o MPLA? Ou estamos a falar sobre uma força maior que se levantou desde lá atrás contra Jonas Malheiro Savimbi, que se levantou contra a força mais nacionalista que tivemos na época, mas nós não sabíamos, nós éramos crianças. Nossos pais eram jovens, não, muitos de nós nem éramos nascidos em 75. Mas eles, como colonizadores, eles sabiam, eles sentiam os movimentos das tribos, e sabiam quem realmente era o nacionalista e quem realmente dava para ser comprado, quem realmente dava para ser aliado deles e trabalhar com uma procuraçãozinha para dizer que nós, os africanos, agora estão se matando entre eles. O MPLA agora está reprimindo todo o povo angolano. No caso de Moçambique, nossa, a Frelimo está ali agora acabando com seus irmãos. Agora é eles que estão se matar entre eles. Mas na minha humilde opinião, os nossos colonizadores, eles nunca nos deixaram livres. Nós vivemos uma liberdade falsa. Nós ainda vivemos como escravos. Precisamos acordar e reverter o jogo. Ainda dá tempo, ok? Para você que chegou até aqui, se inscreve no canal, dê o seu like. Talvez amanhã é sábado eu não gravo, talvez semana que vem a gente dá um desfecho, porque ainda não está bem claro em notícias da internet como que ficou o caso da reunião que vai acontecer em Benguela, né? Sei que um dos presidentes já desistiu dessa reunião, já partiu de volta para o seu país, creio que seja Nyankama de Botsuana, Bafana Bafana, mas vamos continuar acompanhando esse caso e realmente é bem complicado.